Bom, pessoal, novamente aqui estamos para mais algumas questões sobre o Enem. Continuando aqui o nosso estudo, nossa preparação nessa reta final. Então, mais uma questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de. Então observe que pelo enunciado são 5 gotas a cada 2 quilos. Bom, então a gente pode fazer isso daqui sem muitos problemas, fazendo uma tabelinha. Então, 2 gotas para 2 quilos. 10 gotas, 4 quilos. 15 gotas, 6 quilos. Ou seja, a cada 2 quilos que eu vou aumentando, são 5 gotas a mais. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30 para as gotas. E aqui de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, até chegar em 30 gotas. Portanto, essa criança tem 12 quilos. Alternativa correta, item A. Outra forma de atacar esse problema seria pensar no seguinte: se você vai dar 30 gotas, e a princípio são 5 gotas que você dá, imagine que você vai colocar 5 gotas num recipiente. Esse recipiente vale 2 quilos. Para dar 30 gotas, quantos recipientes você precisaria? Ora, se um recipiente dá 5 gotas, 30 recipientes, aliás, 30 gotas seriam 6 recipientes. Então você teria 6 frasquinhos com as gotas. Ora, se eu tenho 6 frascos, se cada frasco desse equivale a 2 quilos, 6 frascos dá 6 vezes 2, que são 12 quilos. Portanto, novamente, alternativa correta, item A. Outro problema. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone, através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para o João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos citados pelo atendente e anotou o número 13, espaço 98207, sendo que o espaço vazio é o algarismo que o João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que faltava no número de protocolo é o de. Bom, pessoal, então, uma questão simples, a gente acha que é bobagem, mas cai em questões sobre a posição, né, sobre a ideia de valor absoluto e relativo de um número na composição, né, de um algarismo na composição de um número. Então, observe que faltou esse número em uma estratégica posição, e a gente só quer saber se ele é centena, dezena, unidade, centena, milhão. Então é só a gente recordar que o primeiro dígito contado da direita para a esquerda, nós temos unidades, dezenas, centenas. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então esse espaço aqui, ocupado, né, por esse espaço em branco, que o João não entendeu, é a centena de milhar. Portanto, a alternativa correta é item C. Ok? Lembrando que os números, quando são dispostos em algarismos, eles têm classes e ordens. Ok? E nesse caso, a posição ocupada é a posição referente à ordem da centena de milhar. Próximo problema. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações
QO igual a menos 20 mais 4P, QD igual a 46 menos 2P, em que QO é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio do mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Nessa situação, para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Bom, pelo que nos foi dado, preço de equilíbrio ocorre quando QO e QD se igualam. O seu problema deu a equação para QO e deu a equação para QD. Então, para encontrar o suposto preço de equilíbrio entre essas quantidades, basta igualar as equações como foi solicitado. Então, primeiro você vai colocar QO, que é menos 20 mais 4P, e depois QD, que é 46 menos 2P. Resolvendo isso daqui, né, pelo clássico, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, esse 2P negativo passa positivo, esse 20 negativo passa positivo, então 4P mais 2P, que daria 6P, 46 mais 20, que é 66, e esse 6 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 66 dividido por 6 é 11. Portanto, o preço de equilíbrio é de R$ 11, dando como alternativa correta o item B de bola. Ok, gente? Uma questão simples que trata sobre equações, né? Sobre função do primeiro grau, para ser mais exato. Um próximo problema nosso, bem simples, mas como eu falei na aula passada, extremamente presente na prova do Enem, é a representação e a identificação de sólidos geométricos, tanto na sua forma sólida, como na sua forma revoluta, como na sua forma planificada. Na nossa aula anterior, nós nos deparamos com a forma planificada. Agora a gente tem a forma revoluta, que é observado como superfície de revolução. Pelo enunciado, a figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado nos países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de. Aí não tem para onde correr, né, pessoal? Esse formato aqui é conhecidíssimo por todos nós, é o velho chapéu de festa. E o sólido é o cone. Então, a alternativa correta, item E. Ok? Muita gente quer confundir com tronco de cone, mas o tronco do cone não tem o vértice, né? Não tem esse ápice aqui. Ele é cortado e em cima é um círculo. Então aqui, como ele está completo, ele é o cone. Alternativa correta, item E. Outro problema, também do Enem, o medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. A medida é representada em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh na imagem é. Então, pessoal, inicialmente a gente vai observar o relógio da milhar. Observe que, pelo sentido da figura, ele está no sentido anti-horário. E ele marca o último algarismo que foi ultrapassado. Observe que, como ele está rodando aqui, ó, no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, ele passou pelo 0, pelo 1, pelo 2, mas ainda não atingiu o 3. Portanto, aqui medirá 2, né? Sinalizará 2. Nesse segundo, onde você tem centena, ele já está girando no sentido oposto. Ele está no sentido horário. Então ele ultrapassou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ainda não atingiu o 7. Portanto, o último algarismo ultrapassado foi o 6, conforme o enunciado. Então aqui já dá 26. Só com isso, você já sabe qual a alternativa correta, né? O único que começa com 26 é a alternativa A. Mas se ainda assim lhe tivesse dúvidas, em dezena, você está no sentido anti-horário. Eu ultrapassei o 0, ultrapassei o 1, mas ainda não cheguei no 2. Então aqui marca 1. E na unidade está no sentido horário. Então eu ultrapasso o 0, 1, 2, 3 e o 4, mas ainda não faço 5.
Então, aqui a representação é o 4. Portanto, 2, 6, 1, 4. Então, a leitura obtida é de 2.614 kWh, dando como alternativa correta o item A. Observe os outros itens, todos são algum erro se a pessoa não tivesse observado o sentido correto para onde o relógio está rodando ou se ele tinha passado ou não pelo algarismo significativo. Ok? Uma questão simples, mas uma questão de extremo cuidado na leitura da imagem e em consonância com a leitura do enunciado, ok? Duas coisas que não podem ficar descasadas na nossa prova de matemática também. Próximo problema, bem simples também. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas de um carro sejam obtidas em metros. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. B. A altura B entre o solo e o encosto do piloto. Para obter essas medidas, A e B em metros, obtém-se respectivamente. Bom, gente, observe que a medida A, já está representada aqui na figura, ela é de 2.300 milímetros, enquanto a altura B é de 160 centímetros. Gente, essas medidas elas têm que ser obtidas pelo enunciado em metros. Então aqui eu tenho uma conversão de unidade, muito incidente no Enem também. Parece bobagem, mas ela cai com extrema recorrência. Então eu tenho aqui milímetros e desejo transformar em metros. Para isso, pessoal, é só dividir por 1.000. O próprio nome já sugere, ó, milímetro, 1.000. Então eu pego isso daqui e divido por 1.000. Se eu pego 2.300 e divido por 1.000, dá 2,3. Já aqui eu tenho 160 centímetros. Ó, o nome já denunciou. Centímetro. Divide por 100. Então eu vou pegar 160 centímetros, vou dividir por 100, que vai dar 1,6. Então aqui são 2,3 e aqui é 1,6. A alternativa correta é item B. Ah, Odécio, não vou lembrar de dividir. E aquele negócio da vírgulazinha que anda. Ok, milímetro, 1.000, né? O 1.000 tem 3 zeros. Então eu vou andar 3 casas para a esquerda. Uma, 2, 3. Ficou aqui bem no meio. 2,3. Eu estou em centímetro. Centímetro, 100. O 100 tem 2 zeros. Então eu vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então vai dar 1,6. Então 2,3, 1,6. Alternativa correta, item B. Saideira. Uma questão altamente incidente no Enem. Ora, quem? Estatística. Não tem para onde correr. Recheada de estatística no Enem. Os candidatos KL, M, N, P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática e informática. A tabela representa as notas obtidas pelos 5 candidatos. Segundo o edital da seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado será. Bom, pessoal, então observe que eu quero aqui obter a mediana para cada uma das notas dos candidatos. E a gente tem que lembrar que a mediana é aquele número, aquele dado que fica no meio da distribuição. E aí você pensa, Odécio, são 4 provas. Qual delas é o meio? Bom, a regra é clara. Você primeiro coloca os dados em ordem crescente. Se não tiver um dado no meio, porque se você tivesse 3 informações, teria um ano no meio. 5 informações, teria um ano no meio. 7 informações, teria um ano no meio. Quando você tem quantidades ímpares,
você sempre tem um termo central bem definido que vai ser a sua mediana. Quando ocorre uma quantidade par de termos, você faz a média entre aqueles que ficam ali no suposto meio. Então veja só, se eu pego o candidato K, aqui as notas dele já estão em ordem, ó, 33, 33, 33, 34. O meio ficaria entre o 33 e o 34. Então eu tiraria a média entre esses dois aqui, que ficam no hipotético meio, que é o 33 e o 34. Ah, perdão, o 33 e o 33. Então, como é que eu calculo a média? Somo e divido por 2, no caso de dois termos. Então, como no meio eu tenho 33 e 33, 33 mais 33, 66, que dividido por 2, 33. Agora vamos para o L. O L está desorganizado, ó, tá 32, 39, 33 e 34. Se você coloca na ordem do menor para o maior, primeiro vem o 32, depois o 33, depois o 34, depois o 39. Então quem vai ficar no meio é o 33 e o 34. Por mais que aqui no meio, ó, esteja tentando lhe pegar com a guarda baixa, uma casquinha de banana muito delicada aqui, quem vai ficar no meio, quando você coloca em ordem crescente, é o 33 e o 34. Por isso que a mediana é 33 mais 34 dividido por 2. 33 com 34 são 71. 70, não, são 67. 67 dividido por 2, 33,5. Ok, por enquanto o candidato L está levando a vaga. Próximo, o M. O M tem 35, 35, 36 e 34. Colocando na ordem, seria 34, 35, 35, 36. Correto? Então, a mediana seria, para o M, né? Seria 35, 35. Aliás, 34, 35, 35. Então, seria que está até, corrijam aqui, é 35 mais 35 dividido por 2. 35 com 35 dá 70, dividido por 2, 35. O correto aqui é 35, ok? No N, tem 24, 34, 40, 35. Colocando na ordem, 24, 35, 37 e 40. Então, aqui no meio fica o 35 e o 37. Então, a média do N vai ser 35 com 37, dividido por 2. 35 com 37 dá 72, que dividido por 2, 36. E, por fim, o P tem 36, 16, 26, 41. Colocando na ordem, primeiro o 16, depois o 26, depois o 36, depois o 41. Então, aqui no meio, ficam, na verdade, o 26 e o 36. Então, a mediana do P, 26 com 36, dá para a gente 62. 62 dividido por 2, 31. Então, dentre todos esses, o que atingiu a maior mediana foi o N. Então, quem vai ser aprovado é o candidato N, de navio. Alternativa correta, item D. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui por hoje. Na próxima, mais algumas questões aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Bons estudos a todos e até já.